O mês de maio no calendário batista é o mês da família, né? E nesse último domingo de maio, eu gostaria então de compartilhar com você algo sobre família. E para começarmos a falar sobre família, obrigado, amor. É importante a gente pensar um pouco sobre o que é família, né? Parece básico, parece óbvio, mas eu tive a curiosidade de procurar isso no dicionário. E, para minha surpresa, eu encontrei uma série de definições lá sobre família. Não só a família que a gente conhece, né? Mas o fato é que família trata-se de uma reunião, um agrupamento de pessoas, de indivíduos, que possuem ou compartilham ali algum tipo de afeto ou de relação sanguínea. E eles vivem juntos todos num mesmo ambiente. Esse ambiente onde vive a família é o que a gente chama de lar. A família vive no lar. E pensando no nosso contexto de igreja e de comunidade de fé, a gente olhando para cada irmão, para cada pessoa que faz parte dessa igreja, nós podemos identificar diversos tipos de família. Existe a família do casal que não possui filhos, do casal que tem filhos. Existe a família do pai solteiro, a família da mãe solteira. Tem a família do viúvo, que pode ter filhos ou não. Tem a família do divorciado, que também pode ter filhos ou não. Tudo isso dentro da mesma comunidade. Então, aí a gente vê uma série de diferentes tipos de modelos de família, se é que a gente pode dizer assim. E aí, diante desse monte de modelos diferentes de família, a pergunta natural que a gente faz, então, é: qual é o certo? Tem vários tipos de família na nossa comunidade. E qual é o modelo certo? E para responder essa pergunta, nós, por sermos cristãos e por pregarmos a mensagem do Evangelho de Jesus, nós não poderíamos então recorrer a outro meio que não fosse a fé e a espiritualidade cristã. Porém, a fé e a espiritualidade cristã vão dizer para nós que não existe um modelo ideal de família. Se a gente for olhar para a Bíblia e tentar encontrar aqui um modelo ideal de família na forma, a gente vai talvez até se escandalizar um pouco, porque a gente vai encontrar aqui coisas como casamentos polígamos, né? Camarada com 900 mulheres, relacionamento íntimo entre irmãos, primos. Então, se a gente for olhar para a Bíblia, sem a devida contextualização dos fatos, nós vamos encontrar modelos um tanto quanto diferentes. A Bíblia não nos diz que o modelo correto de família é ter o pai, a mãe e 2 filhos. Ou 3 ou 10 filhos, a Bíblia não diz isso. Então não existe um modelo correto. E aí, antes da gente avançar, eu comentei então de fé e espiritualidade cristã. A partir de que momento então a gente passa a experimentar essa coisa de fé e de espiritualidade cristã? A partir do momento que nós, como seres individuais, como indivíduos,
temos um encontro pessoal com Jesus de Nazaré, aquele que ressuscitou. A partir de um encontro pessoal com o Cristo, com Jesus, nós então passamos a experimentar essa vida de fé e de espiritualidade. Como diria o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir então de uma experiência individual com Jesus, eu passo a desfrutar dessa experiência de fé e de espiritualidade. Para quem já teve então esse encontro pessoal com Jesus, do ponto de vista da espiritualidade cristã, a família, que não tem um modelo ideal, a família é a oportunidade que Deus dá para que nós coloquemos em prática o bem, segundo o Evangelho. Vou repetir. A família, para quem já teve esse encontro pessoal com Jesus, do ponto de vista da espiritualidade cristã, a família é a oportunidade que Deus dá para que coloquemos em prática o bem segundo o Evangelho. Pensando nisso então, surge uma outra pergunta: o que é o bem segundo o Evangelho? O bem segundo o Evangelho não pode ser baseado nas minhas convicções, não pode ser baseado naquilo que eu acho que é bom, naquilo que eu acho que é legal. Se nós estamos nos baseando na espiritualidade cristã, nós precisamos buscar as respostas, então, naquilo que é o guia da espiritualidade cristã, a palavra de Deus. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 9 até o 21. Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Lembrando que nós vamos responder a essa pergunta: o que é o bem, a prática do bem, segundo o Evangelho? Paulo vai nos responder isso. Romanos capítulo 12, de 9 a 21. Ao ler esse texto, eu gostaria que você pensasse na sua família, no seu convívio familiar, ok? Então nós vamos ler juntos esse texto e gostaria que você pensasse no seu contexto de família. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra mais aos outros do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede,
dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aí? Fácil? Mole, né? Tranquilo de cumprir isso aqui. A prática do bem segundo o Evangelho da paz, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, está bem detalhada, bem delimitada aqui nesse texto. Na época da escola primária, eu lembro que as professoras, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, aí tem as professoras aí, a Bel, a Cleuzinha, que podem dizer se ainda funciona desse jeito. Mas na minha época de escola primária, quando tinha um aluno mais mal criado na sala, a professora chegava, olhava para esse aluno e falava assim: ó, menino, educação vem de berço, viu? Eu não estou aqui para te educar não, eu estou aqui para te ensinar. Educação vem de berço. E fazendo um paralelo com esse ditado popular, de que a educação vem de berço, eu compartilho com vocês que a espiritualidade começa em casa. A espiritualidade começa em casa. A experiência da vivência familiar, irmãos, é baseada no exemplo. Exemplo. Nós estamos muito mal acostumados a presenciar maus exemplos na sociedade. E esses maus exemplos, eles entram com muita facilidade nos nossos lares. Parece que não, mas nós estamos sendo observados o tempo todo. Os pais estão sendo observados pelos filhos, os filhos estão sendo observados pelos pais. E o exemplo é o que norteia uma família. Logo, se nós temos bons exemplos dentro de casa, teremos ali um bom convívio, teremos boas influências, as pessoas receberão boas influências, as pessoas daquela casa, daquela família. E ao contrário, se os exemplos forem ruins, a tendência é que a coisa desande. A pergunta que nós devemos fazer então é: do que adianta, e eu sei que, irmãos, isso é muito forte, muito pesado, mas nós precisamos falar sobre isso. Do que adianta eu carregar a minha Bíblia para trazer para a igreja e eu chegar na minha casa e esquecer ela lá, em algum canto? Não abrir a Bíblia dentro de casa. Do que adianta eu vir para a igreja para ouvir falar de Deus e ouvir falar sobre tudo que está escrito nesse livro aqui, e até concordar com aquilo que é ensinado sobre o que está aqui, levantar minha mão e dizer amém, glória a Deus, é isso mesmo. Mas aí eu chego em casa e a prática não vem. A prática de tudo aquilo que está escrito aqui não aparece nas minhas atitudes. Do que adianta? Se, como nós compartilhamos aqui, se a família é a oportunidade que Deus me dá para que eu coloque em prática o bem que eu aprendo ao me relacionar com Jesus Cristo, então eu preciso fazer valer isso. Eu preciso que as pessoas que convivem comigo, principalmente na minha casa, experimentem
aquilo que eu tenho experimentado com Jesus. Na ministração do louvor aqui, a gente estava falando sobre essa dificuldade em dar, dificuldade em oferecer. É algo que eu preciso rever. Porque se eu aprendo com Jesus que melhor é dar do que receber, eu preciso parar de reter. Eu preciso aprender de uma vez por todas que Deus me dá as coisas para que eu compartilhe com os outros. A família é a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos na palavra de Deus. Para que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos no nosso relacionamento pessoal com Jesus. E eu quero fazer um alerta aqui para você. Você que é pai, você que é filho, avô, avó. Não existe restrição de idade para dar o exemplo. O mais comum, o mais lógico, deveria ser o quê? Os pais darem exemplo para os filhos. Os irmãos mais velhos darem exemplo para os irmãos mais novos. Isso seria o lógico. Seria o ideal, seria o mundo perfeito. Mas não é assim que acontece muitas vezes. Às vezes é, mas às vezes não. Mas aí não significa que o filho não possa dar exemplo para o pai. Não significa que o irmão mais novo não possa dar exemplo para o irmão mais velho. Se nós voltarmos às páginas da nossa Bíblia, lá para a história de José no Egito, nós vamos ver isso. José era um dos irmãos mais novos. Ele não era o mais novo, mas era um dos mais novos. E José é usado por Deus para dar uma lição nos irmãos mais velhos. José é usado por Deus para dar uma lição no próprio pai, Jacó. Então não existe restrição de idade para que você dê o exemplo na vida do outro. Se você tem uma família, se você tem um lar, seja em primeiro lugar muito grato a Deus. E saiba que essa é a oportunidade que Deus está te dando para você começar a colocar em prática aquilo que você tem aprendido dele. Filhos que reclamam da postura dos pais para justificar sua rebeldia. Pais que reprovam a atitude dos filhos para justificar os maus tratos. Isso é cada vez mais comum. Mas comum aonde? Lá fora? Lá no outro país? Às vezes não. Às vezes do lado da minha casa. Às vezes na minha própria casa. Ué, mas você é crente. Pois é. O que está acontecendo então? E aí a gente volta para a pergunta, do que adianta todo esse movimento espiritual se nada disso está sendo colocado em prática? Será que toda essa espiritualidade é fruto de uma relação verdadeira com o Cristo ressurreto, com Jesus que morreu e ressuscitou? Ou é fruto apenas de um hábito, que eu me acostumei, domingo após domingo? Isso precisa ser avaliado. A prática dos bons exemplos é fruto de uma relação intensa com Jesus.
E, meu querido, eu não estou falando só de coisas espirituais, não. Se a gente simplificar, eu saí de casa agora para vir para cá, e aí eu sentei no carro e puxei o cinto. Se eu for na esquina de carro, eu puxo o cinto. Meu pai nunca falou isso para mim. Ele nunca falou, você tem que sentar no carro e puxar o cinto. Só que o meu pai, se ele for tirar o carro da garagem, ele põe o cinto. Ele nunca falou isso para mim, eu vi. Entende a relação do exemplo? A minha família não é perfeita, não. Eu só estou citando um caso, para exemplificar e dizer para você que nem tudo está relacionado com a espiritualidade. Nem tudo é sobrenatural. A gente falou um pouco sobre isso na quarta, né, Bel? A gente está esperando a epifania o tempo todo. A gente quer o milagre, a gente quer o chão abrindo, a gente quer o terremoto. Mas às vezes é um exemplo simples. O camarada que bate lá na sua porta, pedindo um prato de comida, pedindo um pacote de arroz. E aí você vira para ele e fala, sai daqui, vagabundo, não tem nada para você aqui não. Como é que o seu filho vai encarar você? Seu filho vai olhar para essa atitude e vai falar, é isso. Isso é o correto. Essa é a forma de tratar. E aí quando nós vemos algumas atrocidades que acontecem na nossa sociedade, coisas como pedofilia, como abuso infantil, como aliciamento de menores no tráfico, a gente vê essas coisas, a gente fica abismado e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mau exemplo, irmão. Mau exemplo dentro de casa. Má referência. É muito fácil a gente chegar, apontar o dedo na cara de uma pessoa que mora na comunidade e dizer que não presta, dizer que não quer trabalhar, que não quer nada com a vida. É muito fácil. Mas nós falamos alguns domingos atrás aqui sobre cuidado, sobre tentar se colocar no lugar do outro, sobre tentar entender por que aquela pessoa vive naquela situação. Por que aquela pessoa age daquela forma? Qual é o contexto de família que essa pessoa tem dentro de casa? E aí nós voltamos então para essa questão de que o exemplo não tem idade. Porque numa família totalmente desestruturada, pode acontecer de o filho ser resgatado pela graça de Deus. E aí esse filho vai voltar para a casa dele. E aí o que esse filho vai fazer? Meus pais não querem nada com Deus, então deixa eles lá, eles que não estou nem aí. Eu já me salvei, eu vou embora. Que salvação é essa? O exemplo pode vir de baixo para cima. Nós estamos precisando de boas referências, irmãos, em todas as esferas da nossa sociedade e principalmente dentro de casa. Se nós queremos viver em harmonia uns com os outros, se nós queremos que a nossa família viva em harmonia, então nós precisamos colocar em prática o que a gente aprende aqui. Chegar aqui na igreja e tratar as pessoas com a maior falsidade, chegar em casa descarregando na família todas as diferenças e problemas pessoais que nós temos uns com os outros. Aí chega um filhinho mais novo, caçulinha da família, e aí fala assim, papai, mamãe,
A tia da escolinha, lá da igreja, disse hoje que a gente tem que orar por aqueles que fazem mal para a gente. Exemplo. Boa referência. Menos frases de efeito e mais atitudes transformadas por Jesus. É muito glória a Deus, é muito amém, é muito aleluia. Tudo fora de contexto. Ah, Silas, então não pode mais falar aleluia, não pode mais falar glória a Deus? Não pode. Pode, irmão. Pode. Claro que pode. Se é de coração, faça. Só não esqueça de que quando você sair daqui, isso precisa estar vivo no seu coração. Isso precisa estar vivo no nosso coração. Não dá mais para a gente ficar brincando de reuniãozinha espiritual. Chega desse negócio. E a gente também não precisa ficar se alfinetando, não. A gente pode dar a mão um para o outro e assumir a culpa. Falar, olha, eu errei com você. Eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade. Eu te peço perdão, vamos junto. Me ajuda. Eu quero ser transformado. Porque é isso que eu estou aprendendo ao me relacionar com Jesus. Chega de rebeldia, chega de desavença por besteira. Precisamos nos voltar aos bons exemplos. E dentro do nosso texto, Romanos, capítulo 12, eu quero fazer 3 destaques dentro daquilo que Paulo nos fala, Paulo nos escreve. Esses destaques não são palavras minhas, eu peguei exatamente o que o texto diz, porque não dá para ficar floreando muito, é isso aqui. Então, a primeira instrução que eu quero destacar, que Paulo nos deixa, está aqui no versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Dediquem-se uns aos outros, irmãos, é a primeira instrução. Como é que você age dentro da sua casa, lá, com a sua família? Você é aquele filho que não está nem aí para nada, mas que quer comida na mesa? Você é aquele pai que chega do trabalho, aquele marido que chega do trabalho, cansado depois de um dia exausto, e se joga no sofá e beleza, e é isso mesmo? E a mulher que se vire? Você é aquela esposa, aquela mãe, que não consegue reconhecer uma única atitude de benfeitoria, de boa que o marido ou que o filho tenha feito? Só sabe reclamar, reclamar, reclamar. Tudo bem, irmão, você está no seu direito. Só que deixa eu te contar uma coisa, o evangelho não é sobre direito, o evangelho é sobre abrir mão do direito. Talvez Jesus tivesse o direito e ele abriu mão disso. Sem fazer nada, absolutamente nada, foi parar numa cruz. Então o evangelho não é sobre exercer direito. É o contrário, o evangelho é sobre abrir mão do direito. Dediquem-se uns aos outros. Zelem pela família de vocês. Procurem dar honra mais aos outros do que a vocês mesmos. É muito bom sentar na cadeira da honra, é muito bom sentar no lugar de honra, é muito bom se sentir apreciado pelos outros. É maravilhoso. Elogio, nossa, é bom demais. Mas começa a inverter a ordem.
Passa a elogiar mais do que ficar cobrando elogio. Ah, mas e se o elogio da outra parte não vier? Abre mão do teu direito. O Evangelho é sobre isso. Dediquem-se uns aos outros. Procurem honrar mais aos outros do que a você mesmo. Faça isso. Invista na sua família. A segunda instrução está no versículo 14. Vamos ler o 14 e o 15. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ensina todo mundo na tua casa, seja você pai, mãe, filho, esposo, esposa, irmão, mais velho, mais novo. Ensina todo mundo a se colocar no lugar do outro. Ah, mas eu estou sendo perseguido e ele merece isso que está acontecendo com ele. Já se colocou no lugar dele? Já tentou entender por que ele está te perseguindo desse jeito? Por que está te criticando dessa forma? Ah, Silas, mas isso não existe, é impraticável. Irmãos, eu sei que a gente é imperfeito. E é justamente por isso que é uma dádiva de Deus nós aprendemos que o exemplo não precisa necessariamente vir de cima para baixo. Justamente por causa da nossa imperfeição. Nem sempre nós vamos estar em condições de dar o exemplo. Em determinados momentos nós vamos estar na condição de absorver o exemplo. De olhar para a atitude do outro e falar, opa, acho que eu estou pisando na bola. Acho que dá para ser melhor. Abençoem os que te perseguem. E por fim, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A única arma que nós devemos usar para lutar contra as forças do mal é o bem. O bem segundo o Evangelho. A prática do bem segundo o Evangelho, como nós lemos e detalhamos aqui. Lutem contra o mal, praticando o bem. É claro que a vontade, na maioria dos casos, na maioria das oportunidades, é de devolver o mal. É o justo. Mas é o justo no nosso ponto de vista humano. Porque se a gente olha para a cruz, essa justiça está um pouco comprometida. E aí então Deus passa a ser injusto. Porque Jesus é Deus. E Ele poderia convocar um exército de anjos para mutilar todo mundo ali. Mas não foi o que Ele fez. Por isso, a única arma que nós devemos tomar em nossas mãos para lutar contra o mal é a prática do bem, segundo o Evangelho. É difícil? É difícil. Mas hoje, você dá o exemplo na vida de uma pessoa, na vida de alguém ali do seu convívio. Amanhã você vai estar pisando na bola. E aí essa pessoa que você influenciou vai estar te dando o exemplo. E assim nós vamos construindo uma convivência mais harmônica, uma convivência onde a presença de Jesus predomina e transforma a vida das pessoas.
Eu quero orar com você. Eu não estou aqui para menosprezar ou diminuir a sua experiência de família. Mas eu gostaria muito que você pudesse refletir nisso. 1 Timóteo, não precisa abrir, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Deus não quer os nossos rituais, os nossos sacrifícios, Deus quer os nossos corações, irmãos. Deus quer as nossas vidas entregues a Ele, as nossas ações transformadas diante da presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado através das nossas atitudes e a vida de outras pessoas seja alcançada pela graça e pela bondade de Deus. Se eu deixo de cuidar da minha própria família, se eu deixo de exercitar a prática do bem segundo o Evangelho na minha própria família, eu estou negando a minha fé. Em outras palavras, eu estou anulando a minha fé. Em outras palavras, não existe fé. Reflita sobre isso, pense em como você tem agido entre os seus, as pessoas que convivem com você a maior parte do tempo. Família é presente de Deus. E Deus te presenteou com uma família para que você pudesse exercitar e colocar em prática o bem que você tem aprendido com Ele. Senhor Jesus, diante da Tua presença, nós queremos em primeiro lugar Te pedir perdão. Perdão pelas nossas más condutas. Talvez a gente tenha deixado, Pai, de viver a Tua verdade, vivendo de acordo com os nossos próprios princípios, de acordo, Senhor, com a nossa própria compreensão sobre a vida. Misericórdia, Senhor, é o que nós pedimos. Misericórdia porque somos imperfeitos, porque precisamos ser moldados diariamente. Nos ensina, nos ajuda a darmos bom exemplo àqueles a quem nós chamamos de família. Que os filhos possam dar bons exemplos aos pais, que os pais possam também dar bons exemplos aos filhos. Que as relações matrimoniais sejam vividas de maneira exemplar. Que nós possamos nos dedicar uns aos outros, abrindo mão das nossas próprias vontades, do nosso próprio lugar de honra, colocando sempre a vida do outro em destaque, colocando a vida do outro como prioridade, assim como Jesus fez com cada um de nós. O Senhor Jesus poderia ter simplesmente se recusado
a cumprir os planos e os propósitos de Deus, mas Ele foi até o fim e entregou a sua vida por nós. Que nós possamos então seguir esse bom exemplo e aplicá-lo nas nossas vidas, abrindo mão muitas vezes dos nossos direitos para exercermos a fé e a espiritualidade na vida daqueles que convivem conosco. Que as pessoas sejam influenciadas e transformadas através das nossas atitudes, muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Que as nossas atitudes sejam coerentes com o nosso discurso. Que nós não sejamos apenas um povo que fala bonito, que fala de coisas boas, que fala de paz e de esperança e de amor e de justiça, mas que verdadeiramente, Senhor Jesus, nós possamos viver isso nas nossas vidas. Se tem nos faltado referências boas, se tem nos faltado exemplo, nós pedimos ao Senhor, encarecidamente, Senhor, envia nas nossas vidas bons exemplos. Pessoas de Deus, pessoas com seus corações voltados para o serviço, pessoas com seus corações totalmente transformados pela ação do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de boas referências. Jesus é a nossa maior referência. Ele é aquele a quem nós devemos seguir. Mas nós clamamos ao Senhor por referências aqui, desse mundo, que assim como nós, são falhos, são pecadores, são imperfeitos e erram às vezes, mas que tem um coração que sabe reconhecer o erro, que sabe se rasgar diante da Tua presença, pedindo perdão e pedindo por mais uma oportunidade de recomeçar. Nos ajuda a viver dessa forma, Senhor. Completa nos nossos corações qualquer deficiência que da minha parte tenha faltado, seja por incapacidade de compreensão, seja por falta de busca pela Tua presença, que o Senhor, pela Tua misericórdia, possa completar o entendimento, a reflexão e a compreensão de tudo isso que nós compartilhamos aqui nessa noite. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor, tudo que nós aprendemos contigo. Intensifica a nossa relação contigo, para que nós possamos ter cada vez mais clareza nas nossas ações e ter a certeza de que nós estamos agindo conforme o Teu bom exemplo. Faz isso conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém.